E muitas vezes tem pessoas que começam os nervos ficar tensos, tem pessoas que sentem dores, porque a intensidade muscular está presente. Porque quando você está com medo, o que o seu corpo prepara você? Ou Pra briga. prepara para briga, ou para correr. Uma curiosidade, assim, que acredito que seja bastante útil. Como a gente faz para abordar essas pessoas que estão desse jeito, estão dentro dessa raiva, nesse ódio com a igreja, com as coisas de Deus, e de repente você quer abordá-lo de uma forma a ser bem recebido por ela, que ela compreenda que você está chegando ali com uma intenção de carinho, e não só aquele negócio de quer me levar para a igreja, porque também não é tão frio assim essa relação. Bom, é interessante sua pergunta. E quando nós falamos desses fatores, a gente deve levar em consideração que, por mais de qualquer comportamento que a pessoa tenha feito, a pessoa também está sofrendo. A pessoa está sofrendo, porque quando ela lembra, ela sente aqueles fatores, né? Eu não posso falhar em deixar passar que muitos fatores desse podem desencadear quadros de ansiedade. A pessoa está ansiosa, não sabe nem o porquê. E às vezes são frustrações, às vezes são decepções, às vezes são questões não resolvidas que está fazendo com que a pessoa tenha crise de ansiedade. Para quem não conhece a ansiedade, ela tem a mesma semelhança do medo descontrolado. O que é isso? O nosso sistema de vigia, o nosso sistema de alerta, ele fica sempre atento. O que é isso? Se você precisa fazer algo que você está com medo, automaticamente você não consegue dormir, porque você está com medo, fica elétrico ali, né? Automaticamente, quando você tem medo, o seu batimento cardíaco ele é alterado. Por quê? Porque todo o seu corpo, seu sistema entende que o coração precisa mandar mais oxigênio, né? E isso através do sangue. Então, automaticamente desequilibra. E muitas vezes tem pessoas que começam os nervos ficar tensos, tem pessoas que sentem dores, porque a intensidade muscular está presente. Porque quando você está com medo, o que o seu corpo prepara você? Ou Pra briga. prepara para briga, ou para correr. Mas é o mesmo. O que ele está entendendo? Olha, o João as pernas dele precisam estar ativo, porque ele vai correr. Ou então fala, manda para as pernas, mas manda para o braço também, que ele vai encarar, ele vai brigar, entende? Então, por exemplo, se você tivesse talvez aí um potencial para correr 2 quilômetros, se você está com medo, você corre 5, 7, né, com maior intensidade ainda, com maior frequência de velocidade. Por quê? Todo o seu sistema vai entender. Agora, estômago, você não vai trabalhar agora. Agora não é o seu momento. O melhor momento agora é a atenção. Então, todo o seu sistema, onde que não tem a necessidade de ser trabalhado, né? Não que não vai receber alimentação, mas recebe de uma maneira menor, reduzida. Para quê? Para dar toda a atenção onde é necessário. E a pessoa com ansiedade é isso. Ela não vai correr, ela não tem uma maratona, mas ela sente os mesmos sintomas. E às vezes foi por fator angustiante, por frustração daquilo que aconteceu. Então, tudo isso deve levar muito em consideração. Agora, voltando à sua pergunta, é interessante, primeiro passo, acolher. O que é acolher? Ouvir. O que aconteceu? Entende? Já que você falou também que não é um âmbito, né, só do levar para a igreja, mas no âmbito também de uma compreensão, de uma aceitação, do abraçar-se, assim que eu posso dizer. Tá? O que aconteceu? A pessoa vai falar. Às vezes a pessoa fica até nervosa na hora quando lembra, né? Tem pessoas que falam, tem pessoas que choram quando lembram de algumas frustrações que passou. Por quê? Porque a emoção volta para aquele momento, né? Acolhe. Ouve o que a pessoa tem para falar e não trazer só discorda. Depois que você ouviu, acolheu o que a pessoa trouxe, por que não trazer algumas realidades? Outro ponto, a tendência a pessoa ter uma disfunção daquilo que ela pensa, ou seja, pensamento distorcido. O que é pensamento distorcido? Você disse aquela hora com outras palavras, mas vou usar as mesmas palavras que você falou. Por exemplo, assim, porque eu vou na igreja e os irmãos ficam olhando para mim. Não necessariamente. Entende? Porque uma pessoa que olhou e ele sente que todo mundo tá olhando. Todo mundo tá olhando. E às vezes, o irmão olhou e reparou que eu tava com o sapato mais velho.
Às vezes o irmão nem deu conta que o sapato dele estava mais velho, simplesmente olhou, mas a mentalidade, por isso que eu falo distorção, faz com que, projeta com que você está passando por frustração de novo, você está fazendo algo que as pessoas estão te olhando, entende? Porque eu fui lá, não sei, parece que as pessoas não me receberam muito bem. Mas, às vezes, aonde o ambiente que a pessoa foi, é assim com todo mundo, não é só com ela, entende? Então, por exemplo, assim, mas você viu outras pessoas que chegaram? Como que foi recebida? Você já viu se as pessoas agem diferente, entende? Porque as pessoas tendem a acatar algo em si e distorcer algo. Mas eu fui lá, né? E o líder religioso começou a falar umas coisas só para mim lá, né? E eu sei porque, né? Ele já viu meu carro, porque ele já viu não sei o quê. E às vezes não necessariamente. Às vezes, determinado ponto que a pessoa está, determinado tamanho, né, amplitude do templo, da igreja, nem percebeu que a pessoa está lá, mas ela vai acatar aquilo como que é individualidade dela. E isso acaba sendo sofredor para a pessoa, mas que também precisa procurar ajuda. Então, primeiro momento, acolher, ouvir a pessoa e trazer a realidade, que não necessariamente tudo que a pessoa pensa é real. Escute isso. Nem tudo que a gente pensa é realidade. Outro ponto, pensamento é pensamento. Realidade é outro fator. Eu posso pensar aqui que está chovendo lá fora. E eu posso sair ali, não está chovendo. São só meus pensamentos. Às vezes a intensidade do meu pensamento, ele projeta até som que eu estou ouvindo barulho de chuva. Enquanto na verdade não tem. Porque são pensamentos. Pensamentos distorcidos, ele acaba trazendo essas questões do que você falou. Então, acolher, abraçar, entender, mas trazer a realidade que precisa ser falado também. Depois que a gente passa desse ponto, né, a gente tem esse ponto todo que você falou, eu resumo ele na minha mente, por exemplo, como um período em que eu estou ouvindo a pessoa ainda. Né? Você está ouvindo ali para desarmar ela desse estado físico em que o medo, a ansiedade coloca ela, de que já está ali armado, está pronto para a briga até fisicamente. Passou desse período, como a gente prega para uma pessoa nessa situação? Essa pessoa que está afastada, que está com ódio, com raiva da igreja por algum acontecimento. Exemplo, a primeira pergunta que eu sugeria: como seria se você fosse um dia comigo na igreja? Entende? Dando a oportunidade. Não diga assim, por exemplo, não, mas você tem que ir. A pessoa nunca vai compreender quando você impõe em cima o seu valor em cima daquilo que ela acredita, entende? Então, fala assim, olha, eu compreendi, realmente tem alguns pontos que o líder poderia trabalhar de uma forma diferente, trazer a realidade daquilo que você enxerga. Ok, tá, bacana. Porém, é interessante entender, tá, mas como fica Deus nessa questão? Né? O que o Senhor fez para que você tenha esse pensamento, para que você tenha essa crença, para que você criou, de certa forma, esse valor dentro daquilo do que você passou. E com base nisso, convidá-lo, né? Ou deixar aberto para isso. Tá? Mas como seria se a gente fosse, né, num culto um dia? Automaticamente é muito raro a pessoa falar assim, não, eu nunca vou. A pessoa fala assim, eu preciso pensar. Opa, uma semente foi plantada ali. Entende? E às vezes, no outro dia, numa outra oportunidade, convidar, mostrar que é diferente, né? Ou também, se isso aconteceu em tal igreja, como seria se conhecesse outra? Se a gente fosse em outra? Ou qual igreja você iria se não fosse essa? Sabe? Dá a oportunidade à pessoa pensar e entender que há a possibilidade de ser diferente, né? Há a possibilidade de ter outras, não necessariamente abandonar aquilo que ela acredita, aquilo que ela sabe que é necessário, e entender que pode ir sim em outra igreja, em outra denominação, que pode sim aproximar de Deus e não necessariamente tiver ligação com as questões que o ser humano sobrepõe sobre ela.